Eu te peço, meu Deus, a tua direção, o teu entendimento, meu Pai, para tudo que for falado. Meu Deus, que nós sejamos instrumentos de bênção, meu Pai, para essas vidas. E que o batismo de fato, de verdade, seja, meu Deus, a morte da velha criatura e o começo de uma nova vida, meu Pai. Que esse novo ano que vai entrar já venha começar diferente na vida do teu povo. Assim, meu Deus, eu peço. Assim, Senhor, eu já te agradeço na certeza que o Senhor já nos entregou a vitória. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu vou ler aqui Mateus. Fala a respeito do batismo de Jesus, Mateus 3, e o versículo 13. Diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, e batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. Queridos, o Senhor Jesus, você sabe que ele era o próprio Deus, Filho de Deus, mas o próprio Deus. E a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória, se tornou um de nós, carne, sangue, mas sem pecado, sem mácula, sem mancha alguma. Mas mesmo assim, por volta de 30 anos de idade, ele decidiu que ele precisava descer as águas do batismo. Pouco tempo antes apareceu um profeta, um tal de João Batista, batizando lá no Jordão, o batismo do arrependimento. Batismo do Arrependimento. Batismo do quê? Arrependimento. Mas Jesus, ele era o próprio Deus, Filho de Deus. Não tinha pecado, não tinha defeito. Mas quando ele entendeu que o João estava batizando, o batismo do arrependimento, ele disse assim: eu preciso ir me batizar. Mas pastor, se é o batismo do arrependimento, de que Jesus tinha que se arrepender? De nada. Porém, ele precisava dar o exemplo. Cumprir toda a justiça. Isso nos mostra que se ele, sem pecado, se ele, sem mácula, sem mancha, o Filho de Deus, o próprio Deus, teve que descer as águas do batismo para cumprir toda a justiça, ainda mais cada um de nós. Precisamos de fato descer as águas do batismo para o arrependimento. Como assim, pastor? Desde que nós fomos gerados, a Bíblia diz assim, o salmista Davi: em pecado fui gerado e na iniquidade me concebeu a minha mãe. Ou seja, todo homem, ao nascer, ele já recebeu o DNA, né, com pecado. Não que a criança tenha pecado, mas é inevitável que ela, ao crescer,
ela pratica o pecado. E o salário do pecado qual é, pessoal? A morte. Então, se a pessoa viveu a vida inteira e não matou ninguém, não roubou ninguém, não fez nenhum pecado, como eles dizem, cabeludo, mas ela mentia regularmente, né? De vez em quando, pastor, era uma mentirinha santa, né? O salário dessa mentira é o quê? A morte. Pastor, e aquele serial killer que matou 40 e tantas pessoas outro dia aqui no Rio de Janeiro, né? E essa pessoa também, o salário dela é o mesmo, é a morte. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A não ser que eu creia que o Senhor Jesus, que era o próprio Deus, se esvaziou da sua glória, nasceu como homem, cresceu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E quando eu creio nisso, eu tenho que confessá-lo como meu único, suficiente, eterno, exclusivo Salvador, e descer as águas do batismo para que todos venham ver a minha decisão. Você sabe que o batismo é uma decisão que os céus veem, os homens, a terra vê, e o inferno também vê. Quando eu faço isso, eu estou testificando, eu estou arrependido. Eu estou arrependido daquele meu passado de mentira, se é que eu fosse um mentiroso. Aquele meu passado de engano, se é que eu era um enganador. Aquele meu passado de prostituição, se é que eu me prostituía. Aquele meu passado de vício, se é que eu tinha um vício, se é que eu estava viciado, enfim. Quando eu desço as águas do batismo, eu estou matando a velha, o que? A velha? E eu estou fazendo que a partir daquele momento se faça tudo novo no meu ser, no meu viver. Amém? Amém. A irmã até perguntou assim, pastor, não pode renovar o batismo? A Bíblia diz assim, um só batismo, um só Espírito e um só Senhor. A partir do momento que nós conhecemos a Jesus como Senhor, ele passou a ser único. É ou não é verdade? É verdade. Sim ou não? Sim. Ou alguém aceita Jesus 2, 3, 4 vezes? Não. Eu aceitei uma, pronto. Acabou. Um só Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo, o Espírito da Palavra. E um só batismo. Se eu tenho a consciência de que eu sou pecador e eu sei que eu preciso de Deus para eu ser salvo, eu desço as águas do batismo, não mais eu preciso me batizar novamente. Ah, mas pastor, eu pequei. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos pecar. Mas a partir do momento que nós temos um batismo, nós temos uma aliança com quem? Com Deus. E agora, através dessa aliança do batismo, eu posso em qualquer momento orar, pedir perdão, o Espírito Santo, ele me perdoa. Eu posso buscar a presença de Deus, em qualquer momento, eu vou sentir o preencher do Espírito Santo na minha vida. Amém? Amém. Só que olha que interessante, versículo 16 diz que, batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de quem? De Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia não diz que ele ficou ali, né, maravilhado com aquele batismo, extasiado com aquele batismo, não. A Bíblia fala que ele saiu logo da água. Por quê, pastor? Porque ele sabia que o batismo era só o primeiro Passo. era só o primeiro passo. Aquilo que vinha depois era muito maior. Tanto que ele saiu logo da água e veio sobre ele uma pomba. Na verdade, o Espírito Santo em forma de pomba. Ou seja, naquele momento, logo após o batismo nas águas, Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. E é esse o batismo que nós devemos buscar. Porque o batismo em si é uma aliança. Mas o batismo com o Espírito Santo é a testificação. O batismo nas águas, você está decidindo por Deus. Agora, o batismo no Espírito Santo é a decisão de Deus para a tua vida. É você não mais estar fraco. A Bíblia ela fala assim, quando eu estou fraco, eu oro em línguas.
Eu falo em línguas com o Espírito Santo, porque essas línguas vão me edificar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, o que você não pode, meu irmão, minha irmã, é parar no batismo. Tem pessoas que vão à igreja, né? Chegam até o batismo, descem as águas, e depois você procura a pessoa, você fala assim, cadê fulano, cadê esse cano? Não, pastor, ele não está vindo mais, que agora ele já se batizou. Jesus não fez isso. Ele saiu logo das águas, porque ele sabia que aquilo era só o primeiro passo. Ele deveria buscar o batismo com o Espírito Santo. Algo que acontece todos os meses, que nós não podemos perder, que é a reunião mais importante do mês inteiro, que é a Santa Ceia do Senhor. De preferência, as pessoas que já são batizadas é que participam dessa mesa. Pastor, e por quê? Porque essas são as pessoas que já têm uma aliança com quem? Com Deus.